Nesse encontro, quero falar um pouco com vocês a respeito das reverberações do tratamento na Umbanda, através do aconselhamento espiritual, de como que isso influencia o médium que atende o consulente. Falamos bastante a respeito do tratamento do ponto de vista da consulência, e o médium de Umbanda, na terapêutica, por assim dizer, da incorporação, tem a dádiva, a bênção, a imensa oportunidade de poder realizar, através das suas habilidades, das suas faculdades mediúnicas, a comunicação dos espíritos para com os consulentes. E nesse sentido, em um momento em que nossa atual psicosfera traz para a Umbanda médiuns ou semiconscientes ou plenamente conscientes, a responsabilidade de, quando o guia estar ali em terra falando ao consulente, colocar o médium em um processo de escuta ativa. O que é isso? É não apenas dar atenção, mas tanto quanto o próprio consulente, ler, ouvir, entender, interpretar, sentir tudo aquilo que o seu guia está naquele momento dizendo. Já falei para vocês inúmeras vezes que, se a gente pegar a metafísica da incorporação, o que os guias trazem para a Terra é a voz de Deus. Levando em consideração um bom médium, obviamente, num guia de luz. O que os guias trazem para a Terra é a voz de Deus. E você se acha médium de Umbanda em uma condição especial de sabedoria, a ponto de julgar que aquilo que o seu guia está ali te dizendo não serve para você? Se assim pensa, você está redondamente enganado. Nos processos entre a semiconsciência e a consciência, partes particulares daquela situação, daquela história, daquele consulente, obviamente, serão completamente apagadas de sua mente. Mas a essência daquilo que o guia traz, seja em energia, gesto, palavra, música, movimento, tudo aquilo é absorvido pelo médium, de modo que ele deva aprender com isso. Deva, eu não estou falando pode, deva aprender com isso. Quando um guia dá uma consulta para um consulente e você está mentalmente ali participando, sente no mesmo banquinho do consulente e ouça da mesma forma que o consulente está ouvindo, porque o processo de aconselhamento espiritual, ele é uma oportunidade, em primeira instância, de desenvolvimento do médium, e não é fazer caridade para a consulência. Não sei se vocês já pensaram nesse sentido. O papel da consulência no terreiro, ele é de fundamental importância, porque ele seleciona a dedo, numa triagem que nós não temos como imaginar, as pessoas necessárias que irão passar pelo seu guia, aonde o seu guia é capaz de aconselhar espiritualmente e fazer e causar ali uma transformação, e aquela pessoa que está ali na sua frente funciona como espelho. Porque os guias reconhecem a nossa inabilidade de nos ouvir, de nos sentir, e atua de uma maneira externa, trazendo as pessoas para que haja a manifestação e a comunicação mediúnica, de modo a ativar as habilidades do nosso inconsciente, a ativar a nossa sensação diante de processos em que deve haver uma transformação significativa da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, da nossa forma de agir,
E tudo isso, o guia atua como um meio de campo, vamos dizer assim, entre a mensagem que deve ser reverberada, sendo útil para o consulente e útil para o médium. Você nessa hora pode me perguntar o seguinte: nossa, Alex, então se eu sou médium de trabalho, eu tenho muito por que aprender, né? Nossa, Alex, se eu sou médium de trabalho, eu acho que eu estou errando bastante na vida, porque o guia tem que baixar, dar 10 aconselhamentos por gira. Bem assim. Isso serve para mim, que é médium, serve para você e para todos os médiums de Umbanda, sem exceção. Os médiums que se classificam como doutores da vida, como grandes sábios e anciões, e julgam que os aconselhamentos espirituais milagrosos que servem para as pessoas e jamais para si, estão, na verdade, conscientemente atrasando o seu processo evolutivo, estão atrasando o seu processo de aprendizado com a Umbanda, com aquilo que o corpo da gente, quando eu falo corpo, vamos imaginar o corpo integral, né? O corpo físico, o corpo energético, o corpo da mente, o corpo da emoção, o corpo do espírito. Todos esses corpos já estão ali reverberando, né? Pedindo: médium, muda essa forma de agir, muda essa forma de pensar, muda essa forma de ver a vida. E de repente existe a bênção dos canais mediúnicos que providenciam que haja essa comunicação. E essa comunicação, na lei do mínimo esforço, chega para o consulente e fica em nós. E nesse sentido, todos nós devemos aprender. Tudo que um guia fala é para o médium, tudo que ele fala, né? Cabe ao médium aprender com tudo que ouve, um espelho. Isso é uma obrigação de todos os médiuns, Não existe nível, não existe hierarquia onde você se isenta daquilo que deva ser aprendido com o que o seu guia diz. Não existe momento mais propício ou menos propício. No intercâmbio mediúnico, para que a gente não dê tantos detalhes e fuja do tema, no intercâmbio mediúnico é como se a nossa mente tivesse um filtro em que a memória curta, sabe aquela memória de horas, ela passa a ser afetada e tudo aquilo que, porventura, não seja útil para a sua vivência, para a sua experiência no âmbito da consciência, né, no âmbito daquilo que realmente vai reverberar e ficar aqui, aquilo seja esquecido. Por isso, os médiuns podem, os bons médiuns, né, o médium que realmente está fazendo um bom desenvolvimento, eles atendem as pessoas, passa-se no atendimento por um certo grau de consciência, entretanto, na memória curta, né, em momentos pós-gira, certos estudos aí afirmam que isso demora em torno de 2 a 7 horas, a nossa memória passa a esquecer de detalhes que competem às particularidades do consulente, né? Nomes, situações, as sensações que o médium acaba por sentir durante um atendimento, e nesse sentido os médiuns não lembram nem quem atendeu. Dependendo da gira, então, o volume de informações é muito grande, né? Vamos imaginar que uma média de atendimentos num terreiro de pequeno para médio aí, de terreiros que tem 10, 12 médiums incorporantes, vão atender ali mais ou menos 10 pessoas. São 10 pessoas. Numa gira, 10 histórias completamente diferentes, que exigem-se do médium a chave, né? Desliga e liga, que só a mediunidade consegue ajudar, porque a nossa mente mal consegue processar, não é isso? Você não sai de uma conversa e fica 10 dias pensando nela? Você imagina durante uma gira em que sai de uma história, sei lá, envolvendo um obsessor, para uma história envolvendo uma dificuldade material, para uma história envolvendo uma dificuldade sentimental, para uma história envolvendo dificuldade com o filho.
a mediunidade, o intercâmbio mediúnico, né, a força do guia consegue auxiliar para que esse processamento de informações seja exponencialmente maior, de modo que a gente não se fixe nessas histórias, né? E nesse sentido, depois de uma gira onde você atende 10 pessoas, você vai ficar com as pitadas, vamos dizer assim, com as pitadas daquele conhecimento, daquelas palavras, daqueles gestos, né? Daqueles movimentos que o guia realizou. E assim você deve, como processo catequético, eu gostei disso, como esse processo catequético, levar esse conhecimento para a sua vida particular, para a sua vida, para as suas experiências, né? Mas o médium inconsciente ou semiconsciente quer dizer que ele não tem que aprender nada? Primeiro, irmã, não existe mais médium inconsciente. Tá? Médium inconsciente hoje é mentiroso. A grande maioria tem processos de semiconsciência relativamente baixos e processos inteiramente conscientes, né? Então, os médiums inconscientes que existiram num passado não tão distante, esses médiums foram os desbravadores dos caminhos da vida espiritual para a realidade espiritual na sociedade brasileira, na sociedade mundial. E nesse sentido, a função do médium inconsciente era literalmente provar a realidade da vida espiritual, né? Passa-se esse movimento da inconsciência e hoje assumimos um movimento de aprendizado mútuo. Mútuo. O que isso quer dizer? O médium não pode mais, como era num passado não tão distante, dizer que o guia sabe tudo, que o guia faz tudo, que o guia, que você não precisa se autodesenvolver, que você não precisa da reforma íntima, que você não precisa do aprimoramento de caráter e moral, que você não precisa ter, inclusive, né, um conhecimento cultural mais amplo. Quando eu chamo de conhecimento cultural mais amplo, é passar um pouco pela psicologia, um pouco pela medicina, um pouco pela inteligência emocional, um pouco pelas práticas vibracionais, para que você sustente de maneira mais forte, de maneira mais plena, o atendimento mediúnico realizado pelo seu mentor, né? Quem não se desenvolve nesse sentido não consegue mais fazer umbanda, vai sempre bater cabeça, vai correr gira, vai de terreiro para terreiro, não vai encontrar as respostas que tanto anseia, bem como aqueles médiuns que procuram incessantemente servir a humanidade através de processos de incorporação para fazer comunicação, para a produção de fenômenos, e não é observada a vida íntima. Certamente eu acredito piamente que esses guias deste médium estão de joelhos no astral, orando para que esses médiums acordem, né? Acordem para a vida íntima, acordem para a realidade de que você está em primeira instância para aprender e se modificar, para aprender e aprimorar a sua vida em todas as instâncias. Por isso que um atendimento de gira de umbanda, vocês já viram assim, ó, igual tem nas igrejas evangélicas, gira da vida material, abrir os caminhos de emprego, gira do amor, vamos só falar de namorado, marido, mulher, gira da fé. Você não tem giras assim. Gira de umbanda é a gira da vida. É a gira da vida, a gira é uma síntese da vida, e o processo da incorporação nesse sentido compreende você se aprimorar em todas as áreas da vida concomitantemente, ao mesmo tempo, buscando equilíbrio, harmonia e estabilidade em todas essas instâncias através
das palavras que o teu guia deixa para você. Certa vez um pai de santo, um amigo, indicou inclusive que os médiuns da sua casa, eu achei isso muito legal, que os médiuns da sua casa tivessem um bloco de notas, um caderninho ou uma caderneta, e que a hora que acabava a gira, durante 20 minutos, os médiuns não saíam do terreiro, não faziam os afazeres de encerrar a gira, para que eles pudessem tomar nota dos seus aprendizados e levar aquilo para casa. Porque quando você acaba saindo do terreiro, né, aquele momento ali, você acaba esquecendo de muita coisa. Então, para que os médiuns absorvessem, o pai de santo colocava os médiuns para rabiscar. Né? E nessa inteligência divina que compreende a gira de Umbanda, a mediunidade sempre velando pelo bem-estar integral da casa, do dirigente, dos médiuns, dos cambonos, dos consulentes, em uma gestão, por assim dizer, da confidência, do respeito, da religiosidade do indivíduo de uma maneira que a gente ainda mal consegue conceber. Então, médiuns de Umbanda e comunidade já saibam desde já que o processo de incorporação não é apenas para uma pessoa. Na sabedoria e na sapiência desses guias maravilhosos que nos assistem, a mediunidade de incorporação é um processo que deve reverberar para toda a comunidade, por assim dizer. Desde um conselho para um consulente, até mesmo a descida de uma mensagem de um guia que tutela uma casa para os filhos. E para encerrar essa preleção, quero dizer uma palavra dita semana passada pelo caboclo das Sete Pedreiras, caboclo que assiste a nossa casa. Aqueles que renegam a compreensão da inteligência divina só evidenciam a ignorância humana. Frase que eu vou deixar aqui no post, inclusive depois da live, para vocês. Pensem nisso.